Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por escopo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 65 deste nosso curso gratuito de Direitos Material e Processual do Trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 153 e 154 da Consolidação das Leis do Trabalho. Diz o artigo 153 da Consolidação das Leis do Trabalho que as multas sobre o capítulo de férias serão as estabelecidas pelo artigo 634-A consolidado. Todavia, a medida provisória 905, de 11 de novembro de 2019, que estabeleceu a nova redação do artigo 634-A da Consolidação das Leis do Trabalho, quedou-se revogada e, portanto, deixou de existir no universo juslaboral brasileiro. Desta forma, não há como aplicar-se o artigo 634-A da Consolidação das Leis do Trabalho às agressões havidas pelo empregador com relação ao Instituto de Férias. Todavia, como o artigo 634-A, na redação trazida pela medida provisória 905, de 11 de novembro de 2019, traz em si uma atualização daquelas velhas multas que haviam sido consolidadas na Consolidação das Leis do Trabalho, é de bom alvitre que nós nos debrucemos a respeito das mesmas, já que, ainda que a medida provisória 905, de 11 de novembro de 2019, tenha sido revogada, não deixa de ser uma atualização necessária e útil aos procedimentos incertos no texto seletista. Por isso, o artigo 634-A, embora tenha perdido a sua força com a revogação da medida provisória 905, que o trouxe a lume, ainda pode ser levado em conta para fins do estabelecimento do quanto será devido ao empregador que desrespeitar as normas seletistas a respeito do direito de férias. Com isso, nós encerramos o nosso estudo a respeito do Instituto de Férias e agora passaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos princípios de medicina e segurança do trabalho, que é o capítulo 5
da consolidação das leis do trabalho. Os princípios de medicina e segurança do trabalho ganharam enorme importância ao longo dos tempos, não só no cenário nacional, mas também no campo das relações de trabalho internacionais, porque há uma preocupação muito grande, principalmente da Organização Internacional do Trabalho, com o crescente número de acidentes e de doenças profissionais que estão vitimando os trabalhadores ao derredor de todo o mundo. Não é, portanto, uma situação afeita apenas ao Brasil, mas à totalidade dos países espalhados por todos os hemisférios do globo mundial. Infelizmente, o nosso país é considerado um dos maiores campeões em acidentes do trabalho e que nos leva a ter números impressionantes de acidentes que vitimam nossos trabalhadores, tanto levando-os a óbito quanto à invalidez permanente e à incapacidade provisória de exercer as suas funções, o que dá um prejuízo enorme não só à economia do país, mas também às empresas. Muito embora nós saibamos que 90% das vezes estes acidentes não estão acontecendo por imprevisões ou por falta de controle a respeito dos meios ambientes de trabalho, há ainda no Brasil uma pouca atenção às medidas de segurança e medicina do trabalho. A situação ficou tão importante e tão desesperadora nesses níveis que em 1988, quando da composição temática da Constituição da República Federativa do Brasil, os legisladores constituintes resolveram levar os princípios de medicina e segurança do trabalho ao nível constitucional, embora nós tenhamos severa crítica a respeito da permanência das atividades de segurança e medicina do trabalho dentro do âmbito constitucional, já que esta matéria, como aliás toda a matéria pertinente aos direitos dos trabalhadores previstas pelo artigo 7º da Carta Magna, deveriam vir não no âmbito constitucional, mas sim através de leis ordinárias severas e aplicáveis de imediato a todos os casos brasileiros. Todavia, a Constituição da República Federativa do Brasil, em muitas vezes, no afã de atender aos interesses meramente políticos, trouxe ao âmbito constitucional capítulos e situações que não mereciam o arcabouço de constitucionalidade, e sim serem previstas nas leis ordinárias. Mas o artigo 1º, incisos 3º e 4º da Lex Legum determinam a manutenção e o apoio à redução dos riscos do trabalho e aos princípios como princípios da dignidade humana. Portanto, a importância dos princípios de medicina e segurança do trabalho foi tão grande que eles estão hoje afeitos aos princípios da dignidade humana e, portanto, se constituem em cláusulas pétreas
ou seja, aquelas cláusulas constitucionais que não aceitam negociação em todos os níveis, seja a nível plural, seja a nível ordinário de lei, seja qualquer tipo de situação que venha a mitigar a incidência desses princípios de medicina e segurança do trabalho dentro do ambiente juslaboral brasileiro. Portanto, o artigo 1º, incisos 3º e 4º da Constituição da República Federativa anuncia os princípios da dignidade humana, entre eles a segurança existente no meio ambiente do trabalho. Nesta mesma situação, o artigo 7º, no seu inciso 22, traz como norma capilar e inarredável a redução dos riscos do trabalho e a manutenção da segurança em medicina nos ambientes laborais brasileiros. A observância do capítulo sobre medicina e segurança do trabalho nos anuncia o artigo 154 da Consolidação das Leis do Trabalho, diz que a empresa não está eximida pela simples observância das normas estatuídas neste capítulo 5 da Consolidação das Leis do Trabalho, que trata justamente sobre a medicina e segurança do trabalho, de cumprir também outras normas constantes dos códigos de obra ou regulamentos sanitários impostos pelos estados ou municípios, onde estejam localizados os empreendimentos empresariais capitaneados pelos estabelecimentos da empresa. Portanto, cada estabelecimento, em face da sua localização dentro de determinado estado ou município, tem, além de respeitar os princípios de medicina e segurança do trabalho impostos pelo capítulo 5 da Consolidação das Leis do Trabalho, que estamos a iniciar nossos estudos a respeito dele através desse estudo analítico do artigo 154 da Consolidação das Leis do Trabalho, terá que respeitar as normas referentes aos códigos de obra ou regulamentos sanitários daquele estado ou daquele município em que o estabelecimento esteja situado. Portanto, vale aqui aquela nossa distinção que já vimos em aulas anteriores sobre o empreendimento e cada um de seus estabelecimentos, sendo o empreendimento a totalidade das atividades empresariais desenvolvidas e o estabelecimento cada uma das unidades particulares em que esta atividade empresarial se desenvolve. Ainda que a empresa esteja situada, por exemplo, no estado de Minas Gerais, os estabelecimentos, porventura existentes, por exemplo, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Pernambuco, Amazonas, cada um desses estabelecimentos deverá cumprir as normas de regulamento sanitário ou dos códigos de obra daquele referido estado. Por exemplo, ainda a empresa situada em Minas Gerais, se o estabelecimento está no Amazonas, não valerá para aquele estabelecimento
as normas constantes dos códigos de obras ou regulamentos sanitários de Minas, e sim as lá do Amazonas. Mesma coisa no estado de Pernambuco, no estado de São Paulo ou qualquer outro estado brasileiro em que o estabelecimento se encontre firmado. Além das normas constantes dos códigos de obras ou regulamentos sanitários dos estados e municípios, haverá a empresa de cumprir também as determinações estabelecidas através dos tratados plurais de trabalho, ou seja, através dos acordos coletivos de trabalho ou convenções coletivas de trabalho. Porque os princípios de medicina e segurança do trabalho havidos por bem serem levados às cláusulas e condições dos acordos coletivos de trabalho ou das convenções coletivas de trabalho representam as preocupações de trabalhadores e empresários a respeito dos mesmos dentro da particularidade daquelas relações de emprego que estejam subsumidas às entidades de classe representativas das categorias profissionais e econômicas a que se dirigem estes tratados plurais. Por isso, como nós já havíamos alertado, os acordos coletivos de trabalho ou as convenções coletivas de trabalho fazem lei entre as partes signatárias ou às partes representadas pelos firmantes de tais acordos, ou seja, a empresa e o sindicato representativo de determinada categoria profissional, a quem se encontram adstritos os trabalhadores da empresa, ou na convenção coletiva de trabalho, onde os sindicatos das categorias econômicas e profissionais estabelecem normas a serem aplicadas nos contratos individuais de trabalho de todos aqueles trabalhadores que se encontram em exercício profissional dentro das bases territoriais destas entidades. Era isso que nós gostaríamos de trazer para vocês a respeito dos artigos 153 e 154 da Consolidação das Leis do Trabalho, nessa nossa aula de número 65. Gostaríamos, nesta oportunidade, de agradecer a vocês pela oitiva de nossas aulas e requerer ainda uma vez mais que vocês nos ajudem a manter este nosso curso gratuito de Direitos Material e Processual do Trabalho ativo, através dos likes que vocês deixam nas nossas aulas e da inscrição de vocês no nosso canal, porque cada vez que vocês tomam essas atitudes, o sistema amplia a quantidade de divulgação do nosso curso e das nossas aulas a maior número de pessoas interessadas possíveis. E assim nós poderemos continuar o nosso intuito de levar o conhecimento ao maior número de alunos e pessoas interessadas sobre os temas aqui desenvolvidos. Muito obrigado a todos.